antagônica ao cristianismo. Então, Marco Aurélio, conforme eu estou lendo aqui, dentre outras coisas, por considerar os adeptos dessa fé como pessoas insignificantes, supersticiosas e prejudiciais para o império por... Nossa, eu acabei escrevendo algo aqui que ficou impossível de ler. Assim, por não se entregarem, né, por não participarem da veneração aos deuses e ao imperador, por não participarem, corrigir aqui, por não se engajarem, tá certo? Por não se engajarem, vou até corrigir aqui, ó. Vamos lá. Por não se engajarem. Por não se engajar. Muito bem. Por não se engajarem na adoração ao imperador, o que era marca de fidelidade, tá certo, ao Império Romano. Então, uma sujeição, né? Mostrava-se então submisso, totalmente submisso à pessoa do imperador. E quando assim não faziam, eram tidos então como pessoas insurretas, né? Pessoas que estavam se levantando contra a autoridade imperial. E aí, nessa época, você vai ter, como já é citado aqui, tá ok? Você tem aqui a citação destes que foram martirizados aí nesse período, os que entregaram aí as suas vidas, mas foram fiéis a Cristo até o fim. Você tem a pessoa de Inácio de Antioquia, que foi importantíssimo na linha de continuidade aí dos apóstolos, tá certo? Você vai ter, como já é citado aqui, tá ok? Você tem aqui a citação destes que foram martirizados aí nesse período, os que entregaram aí as suas vidas, mas foram fiéis a Cristo até o fim. Você tem a pessoa de Inácio de Antioquia, que foi importantíssimo na linha de continuidade aí dos apóstolos, tá certo? Esteve em contato com aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Então você tem uma linha histórica de continuidade, né? Pessoas que estão estão ensinando a partir daquilo que eles aprenderam diretamente dos apóstolos. Isso que é impressionante, que é importantíssimo para a igreja da época, esta linha de continuidade. A tradição diz que ele conheceu Pedro e foi ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João. Foi condenado pelo imperador Trajano a ser lançado às feras em Roma. Temos aí Inácio de Antioquia, que ele então é guardião desta verdade, desse ensinamento, que está registrado já nos evangelhos, cartas, mas nós temos ali ele pessoalmente fazendo essas afirmações. Eu ouvi do apóstolo, o apóstolo me ensinou. E aí nós temos então essa figura de autoridade, né? Essa figura para combater as distorções, combater os erros. E ele selou então a sua carreira, né? Como o próprio Eusébio de Cesareia falou, ele coroou a sua carreira com martírio. Foi lançado às feras aí em Roma por Trajano. Quando chegou em Roma, o lançaram na arena com os leões e ele disse: sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar em pão. Depois disso foi comido pelos leões e recebido na glória pelo leão da tribo de Judá. Então, maravilhoso, né? Quando você vê essa situação tão surpreendente na qual pessoas que aparentemente estão sendo derrotadas, uma vez que ele está sendo lançado na arena, mas a sua firmeza de caráter, né? A sua firmeza de fé, a sua confiança na pessoa maravilhosa de Cristo, de modo que não tem a sua própria vida por valiosa, mas como Cristo disse, aquele que entregar a sua vida por amor a mim. Aí você vê o cumprimento literal. O cumprimento literal daquilo que Cristo estava ensinando. Aquele que entregar a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então ele tem entrada para as mansões celestiais, ele tem a certeza de que sua vida está guardada em Cristo. Por isso ele não teme. Ele vai até o fim na sua confissão. Mas aquele que tentar guardar, proteger a sua própria vida, perdê-la-á. Que é a situação que se verifica em inumeráveis casos ao longo da história. Pessoas tentando assegurar a sua própria proteção, sua comodidade, né? Assegurar seu bem-estar e se veem frustradas com isso, porque nós não temos esse poder de garantir que nós não iremos passar por uma situação tal. Mas nós temos sim uma certeza, que se nós formos fiéis, ele permanece
sempre fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, vale a pena ser fiel a Deus até o fim. É isso que esses mártires deixam claro com os seus exemplos. Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi o discípulo pessoal do apóstolo João, era homem muito consagrado e foi o principal pastor da igreja de Esmirna. Nasceu em 69 d.C. e morreu em 159. Diz a história que ele, ao entrar na arena para ser morto, ouviu uma voz do céu que dizia: "Sê forte, Policarpo, sê homem." Ele foi condenado à fogueira e quando o fogo acendeu, não teve poder de queimá-lo. Por fim, o mataram a golpes de espada. Depois de preso por pregar o evangelho, foi inquirido a amaldiçoar a Cristo, no que ele respondeu: "Por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou?" Testemunho maravilhoso. E os romanos ouvindo isso, viu? Então mesmo aqueles que na algazarra das festas no Coliseu, né, do momento, do calor, e bradavam e se alegravam e atiçavam as feras para dilacerar os grandes homens de Deus, as mulheres, as crianças, mesmo eles ouviam essas declarações, viam a coragem, viam a persistência dessas pessoas e começavam a se indagar: eu faria isso por Apolo, por Baco, né, por Júpiter? Eu faria isso, ou um grego faria isso por Zeus, tá certo? Ou um persa faria isso por Zoroastro, né? Ou, não sei, os diversos deuses aí, as religiões egípcias fariam isso por Anubis, né? Um egípcio faria isso por Anubis. Então nós temos aí a situação na qual eles começam a se indagar: que Deus é esse que eles servem, que lhe dá tanta certeza de salvação, de vida eterna, a ponto de eles entregarem sua vida aqui, mesmo com toda a facilidade de, negando a Cristo, poderem sair libertos, livres desse grande tormento, dessa grande dor, mas eles preferem passar por essa situação, mas não negar quem é esse Deus. E aí essa indagação foi se multiplicando e foi quebrando essa resistência, até que aquilo que era apenas uma curiosidade tornou-se um encontro, quando então Roma encontrou-se com Cristo e depois as suas armas, e passou de fato a integrar a fileira daqueles que se chamam cristãos. Ok? Então nós temos a vitória sobre as armas, foi pela fé. Felicidade e seus filhos, como já foi dito. Felicidade era uma cristã, ela tinha uma escrava, tá ok? Agora a situação é a seguinte: Paulo, na carta que ele escreve a Filemon, falando sobre Onésimo, Paulo já começou a destruir a noção do escravagismo a partir dali. Quem destruiu a noção do escravagismo não foi uma força externa que tornou os escravos violentos ou que os incentivou a uma insurreição, o que os levaria simplesmente à morte, à destruição, tá ok? O que destruiu a escravidão foi uma ideia que atingiu no âmago, tá certo? O equívoco que alimentava toda a ideia escravagista. A ideia escravagista está fundamentada no equívoco de que existem homens que valem mais do que outros homens, que existem pessoas que são melhores e valem mais do que outras. Então, se ela é melhor do que aquela, ela vai ser senhor ou senhora, e aquela vai ser escravo ou escrava. Então, essa era a ideia que estava no âmago da ideia do escravagismo. E Paulo destruiu isso na carta, quando ele diz: recebeu Onésimo não mais como escravo, mas sim como irmão em Cristo Jesus. Então, a situação social da época era: esta pessoa tem posses e aquele não tem posses, vai trabalhar para esta, aquele vai trabalhar para esta. Mas se esta aqui é cristã e tem posses e vai ter escravos, não pense ela que ela intrinsecamente é melhor do que aquele que lhe é um escravo, que está para ele trabalhando como um escravo. Ele não é melhor, porque ambos são criaturas do mesmo Deus. E na verdade, diante de Deus são irmãos em Cristo. Então esta é a ideia principal que destrói esta ideia, né, esse equívoco do escravagismo. Então Paulo destruiu isso na carta que ele escreveu a Filemon. E aí você tem a situação, mesmo que se prolongou, porque essa era a estrutura social da época, com certeza haviam também servos, haviam também trabalhadores livres, haviam guildas de trabalhadores,
Mas haviam também, da base da sociedade, aqueles que estavam totalmente desprivilegiados, não tinham conhecimento técnico, não tinham nenhum tipo de bens. Havia então essa camada social mais baixa que era dos escravos. Agora, se esse escravo está trabalhando para um cristão, ele não é tratado como se fosse um objeto. Ele não é tratado como se fosse um nada, uma coisa. Ele é tratado como um irmão em Cristo, se ele assim o for. Se ele não for um irmão em Cristo, ele é pelo menos uma criatura de Deus. Então ele tem um mínimo de direitos. Ele tem que ser tratado como um ser humano. O que um romano jamais pensaria algo assim. Eu vou trazer depois o conteúdo do direito romano. O romano arrogava para si o direito de tratar o escravo como bem entendesse, porque ele era uma coisa. Ele era um objeto. Okay? E o cristianismo atenta contra isso na sua base. Na ideia principal do âmago, que é, eles são, na verdade, todos nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, e quando salvos por Cristo, somos feitos filhos de Deus por adoção. Então, aí, a partir daí, temos essa ideia. Então, a irmã, né, que é tida aqui, a irmã Felicidade é a escrava. Vamos lá. Felicidade de seus filhos. Ó. Marco Aurélio assumiu o trono em 161. Piedade. Certo? Piedade é a irmã e Felicidade é a escrava. Marco Aurélio assumiu o trono em 161 d.C. e no ano 180 começou de novo as perseguições. Um dos martírios que mais impacto causou em Roma foi a de Felicidade e seus 7 filhos. Ela foi acusada de ser cristã e o prefeito da cidade a ameaçou de morte. Mas ela disse: viva, eu te vencerei. Se me matares, a minha própria morte te vencerei ainda mais, como Marte. Todos seus filhos morreram na sua frente. O mais velho foi espancado até a morte. 2 foram golpeados por clavas. O 4º foi jogado do despenhadeiro. 3 foram degolados. Por fim, depois de muita tortura, ela foi decapitada. Então, ela, aos olhos daqueles que estavam maltratando seus filhos e a ela, estava sendo derrotada. Mas, aos olhos de Deus, ela é uma Marte, é uma herói da fé. E não somente aos olhos de Deus, mas aos olhos daqueles que viam esse espetáculo. Como Paulo mesmo já disse, que nós somos dados como espetáculo ao mundo. Então as pessoas olham essa situação, não entendem, mas ao ver essa situação, né, ao contemplarem esse espetáculo que eles não compreendem, uma dúvida surge no coração deles, né, que é exatamente essa dúvida que vai minar essa resistência. Por que eles permanecem fiéis? Por que eles se mantêm fiéis ao seu Deus? Por que eles se mantêm fiéis à palavra de Deus? E é exatamente isso que vai minar a resistência, que vai minar a incredulidade, que vai minar a postura antagônica e vai fazer com que eles queiram saber quem é Cristo. E aí, quando eles procuram saber, eles se tornam cristãos. Perseguição universal depois de 250. O imperador Décio subiu ao trono imperial e promulgou um édito em 250 que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifício nos altares romanos aos deuses e à figura do imperador. Isso aqui é outra prática que já começou em tão tenra idade histórica do cristianismo, tá certo? Que é promulgar uma lei que venha tornar você criminoso. Então é uma lei totalmente injusta, é uma lei completamente inútil, absurda, mas o único motivo dela existir é tornar a sua prática ilegal. É para isso que ela existe. Você vê a situação? Obrigar todos a, uma vez por ano, oferecer um sacrifício nos altares romanos à figura do imperador. Olha que lei absurda. Né? Então, quer dizer, quem quer adorar o imperador, adore. Viva a sua vida, adore o imperador, faça o que quiser, bajule, né? Lamba as botas dele. Mas por que uma lei? Por que tornar isso uma lei? Obrigando universalmente agora, para automaticamente criminalizar os demais. Que é exatamente isso que muitos grupos, inclusive no Canadá, uma situação na qual o pai está sendo condenado por não tratar a sua filha como filho. Exatamente isso. Leis totalmente absurdas, totalmente loucas, mas que elas só existem para criminalizar determinadas posturas que, mesmo sendo apoiadas por aquilo que eles amam tanto chamar de ciência, é a ciência que diz que existem 2 gêneros, masculino e feminino. E se alguém nasceu no gênero feminino, ele tem que ser tratado como uma mulher. Agora, se ele quer se comportar
de uma outra forma, é uma liberdade que ele assiste. Quando ele for dono do seu nariz, independente, ele se comporte como quiser. Mas ele não tem poder de exigir que os demais traiam sua própria consciência, traiam a realidade dos fatos, que é, esta pessoa nasceu no gênero feminino. Então, essa é uma realidade, uma verdade básica, que está fundamentada em cima de conceitos naturais, em cima daquilo que eles amam tanto chamar de ciência. Só que, para contrariar até a razão, eles fazem tudo que for preciso. Então, por exemplo, promulgando leis que contrariam até a verdade dos fatos, da natureza, da biologia, da ciência, tá certo? Para impor um determinado comportamento, que é exatamente o que foi feito nessa época. Todos são obrigados, uma vez por ano, a adorar o imperador. Por quê? Para quê? Que benefício Roma tem com isso? Aí, uma lei que, ao ser promulgada e ao se colocar em prática, vai criminalizar, tá certo? Uma parcela da sociedade que não concorda com isso e que, não, mesmo não concordando com isso, não causa nenhum prejuízo, nenhum mal ao sistema. Mas eles querem caçar, e para caçar, primeiro eles querem criminalizar. Então, essa é a estratégia. 250 da era cristã, tá ok? E hoje também. A igreja foi sacudida mais tarde pelo problema de como tratar aqueles que tinham negado a sua fé cristã para seguir o Libellus. Libellus, documento que se dava, então, falou, ó, tá aqui, o Império Romano atestou que você tá tudo bem, não tem problema nenhum, pode ficar de boa aí. Mas como? Negando a Cristo, se dobrando lá ao altar, a adoração, né, a figura deificada do imperador. Então, esse Libellus aí, meu irmão, não vai adiantar nada para sua fé. Vai prejudicar a sua vida espiritual. Então, infelizmente, nós vamos ter que ir adiante e se manter firmes e pagar o preço que for, mas o único libelo que a gente precisa é aquele que vem da parte de Cristo, a aprovação dele sobre nós. Ou você é amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo, ou você vai fazer amizade com o mundo, mas você vai tornar inimigo de Deus. E aí preferimos ficar com o Senhor. Vamos encerrar a aula, que já está bastante extensa. Então falamos aí acerca desse período. E logo após vamos abordar declínio do império, tá ok? E retomada da perseguição, com os últimos grandes perseguidores e o findar da perseguição com a ascensão da figura de Constantino, tá ok? Falar sobre essa controversa figura chamada Constantino. Então vamos encerrar por aqui. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, inscreva-se no canal. Que o Senhor continue te abençoando. Em nome do Senhor Jesus.